Graças a Deus, meus irmãos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo 3. Nós faremos a leitura do versículo 11 ao versículo 13. Eles nos dizem assim: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de família, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Meus irmãos, esse aqui é um momento especial para o povo aqui de Judá. Faziam 2 anos, conforme fala lá no versículo 8, que o povo tinha retornado do cativeiro. E agora então se lançam os fundamentos da reconstrução do templo. O templo que tinha sido destruído por Nabucodonosor há 70 anos antes. E aqui nós temos então alguns ensinos maravilhosos para a nossa vida. Veja que ontem nós meditamos sobre o tempo da restauração e sobre o primeiro passo dessa restauração, que é buscar e cultuar ao Senhor, conforme nós vimos no versículos 1 ao versículo 3 desse capítulo. No texto de hoje, nós vemos que quando se lançam as bases então da reconstrução do novo templo, há um misto de alegria com choro. O versículo 12 nos fala que muitos sacerdotes e levitas, idosos, eles olham para as ruínas e eles choram, porque eles se lembravam da glória do templo de Salomão e do que ocorreu com aquele templo. Mas também o mesmo versículo nos fala que outros fazem brados, gritos de alegria por aquilo que estava acontecendo, pelo lançamento das bases da reconstrução que estava se iniciando naquele momento. Irmãos, isso nos leva a pensar muito sobre a nossa vida. Para onde a gente olha? Para o passado ou para o futuro? Porque os que choravam pelo passado, eles se lembravam da beleza e glória do primeiro templo, mas talvez eles se esqueceram do porquê que foi destruído. Era um templo majestoso, era um templo realmente magnífico, o templo de Salomão. Mas desde a morte de Salomão, os reis que se sucederam, o templo ali construído acabou se tornando um lugar em que os próprios sacerdotes e levitas pecavam contra o Senhor. Isso nos é mostrado de uma forma muito clara, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 8, das denúncias que Deus faz a respeito do que acontecia ali dentro do templo. Veja que o templo de Salomão era uma linda visão, com seus utensílios de ouro e prata, com as suas cortinas, com todo o desenho dos artesãos que eram feitos ali, a própria presença da Arca da Aliança e etc. Mas embora fosse uma linda visão, era um lugar que estava cheio da ira e do desprezo de Deus. Irmão, não adianta ter um lindo passado na aparência, mas um passado que não tenha tido a aprovação de Deus. Nisso nós podemos lembrar da palavra do próprio apóstolo Paulo, quando ele traz a sua lembrança da sua vida anteriormente a Cristo. Ele fala: olha, eu era fariseu, zeloso quanto à lei de Deus, um homem convicto daquilo que acreditava, mas considerei tudo isso como esterco, como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Você às vezes pode pensar num passado majestoso, cheio de alegria, cheio de viagens, cheio de riquezas, mas se não havia a presença de Deus e a aprovação de Deus, na verdade tudo isso é colocado como refúgio, como coisas desprezíveis. Mas há aqueles que olham para o futuro, há aqueles que olham para o que Deus está começando a fazer, para aqueles que veem
e sentem que está sendo lançado uma semente que vai crescer. A beleza do segundo templo, em majestade, não seria realmente igual ao templo construído por Salomão, mas a glória dele seria sim. Ageu profetizou isso lá no seu livro, no capítulo 2, versículo 9, quando ele disse o seguinte: de maneira, melhor, a glória do segundo templo será maior do que a primeira. Ageu, o profeta Ageu, e é interessante observar que no início desse capítulo de Ageu, ele fala justamente nessa época, no segundo ano do rei Dario, que é essa mesma época em que nós vemos o nosso texto. Mas ele diz o seguinte: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nesse segundo templo não apenas se manifestaria a presença de Deus, como aconteceu ali com Salomão, com a casa se enchendo de fumaça, mas o próprio Deus viria naquele lugar. Jesus, o Filho de Deus, naquele lugar cumpriria então todas as profecias. Naquela cidade, na cidade de Jerusalém, ele se ofereceu como sacrifício único, definitivo e perfeito. Veja que se aqueles levitas e sacerdotes olhavam para o passado com tristeza pela destruição do templo, hoje nós podemos olhar para o passado, mas com alegria, porque naquele segundo templo houve uma manifestação gloriosa da presença do próprio Deus vindo à terra para salvar os pecadores. Agora, então, nós podemos levantar brados de júbilo, porque a redenção se consumou. É algo que nós devemos anunciar, algo que nós devemos proclamar a todos os povos, algo que nós devemos dizer a todas as pessoas que ele veio, ele trouxe a salvação. Na morte ali na cruz, ele resgatou aqueles que estavam perdidos nos seus pecados. E podemos também lembrar as palavras de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 6 ao versículo 8, quando nos diz que ouviu então uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aleluia! Cantemos e nos alegremos, porque ele veio. No segundo templo ele se manifestou, no segundo templo ele ensinou, no segundo templo Jesus, ele cumpriu as profecias, o Messias veio e, portanto, por ele nós temos plena redenção e plena salvação. Que Deus abençoe-nos nesta vida, que não olhemos para o passado, mas estejamos olhando no sentido de olharmos para o passado. Podemos olhar para o passado, melhor dizendo, mas não o passado daqueles levitas e sacerdotes que choravam pela destruição do templo. Agora nós olhamos para o passado para nos regozijar, porque o Cristo veio. E também olhamos para o futuro, porque ele voltará para resgatar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Oremos. Pai amado, mais uma vez nos colocamos diante de Ti. E na Tua presença, Senhor, nós nos alegramos, na Tua presença nós nos regozijamos, porque enviaste Teu Filho para perdoar os nossos pecados. Porque a Tua glória se manifestou de uma forma muito mais poderosa, resplandecente, através do Teu Filho Jesus ali na cruz. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu não nos deixa imersos nas nossas tristezas, mas lança ao nosso coração a plenitude do Teu Espírito Santo, que nos dá a alegria e a manifestação da Tua paz. Abençoa o Teu povo, Senhor, desde agora e para todo sempre, em toda parte do mundo. Amém. Amém.